Meu fraterno bom dia a todas as pessoas presentes. Vamos iniciar a atividade proposta pelo Programa de Educação Tutorial, PET de História, como parte integrante das atividades do planejamento para o ano de 2021 e como parte integrante também das atividades da Semana de Integração da FAFIDAM, não é? Relativas ao curso de História. Essa atividade ela tem sido bastante significativa, né, porque ela é um desdobramento de seminários internos feitos, portanto, no âmbito do Grupo PET, voltados para as discussões, as reflexões das teorias da história, buscando perceber a importância desses autores, dessas reflexões, tá? Dessas teorias, não é? Desses referentes teórico-metodológicos, no âmbito da historiografia e especialmente da historiografia brasileira, né? De modo também a possibilitar que os alunos, não é? A partir dessas discussões, desses referentes, se sintam mais estimulados a aprofundar os estudos desses teóricos, ao mesmo tempo também que se sintam, não é, estimulados a buscar também conhecer novos autores, novas perspectivas de abordagem, não é, para os seus trabalhos, para a sua formação e, em especial, para a construção dos seus textos monográficos. Tá? No dia de hoje, na manhã de hoje, nós teremos dois autores, não é? P. Thompson, que o Matheus Martins irá abordar, e o Michel Dissertot, que irá ser abordado pelo Igor e pela Déa Rodrigues. Nós finalizamos, na manhã de hoje, portanto, essas atividades, tá? E queria desde já agradecer a participação dos professores, Elis Gardênia, Antônio Zilmar e Luciana Regis, tá? Assim como também de todas as alunos que têm participado desta e das outras atividades. Matheus, é você que começa? Isso, Alejandro. Vou só pedir com licença ao pessoal para poder reproduzir aqui o slide. Fica à vontade. Já está reproduzindo aí, Alejandro? Sim, Matheus. Pode sim, Matheus. Tá bom. Primeiramente, bom dia, né, pessoal? Quero dizer que é um prazer estar podendo mais uma vez participar de um evento tão importante, né, organizado pelo Grupo PET, dessa vez falando sobre teorias da história e de Thompson, né? Essa atividade ela foi desenvolvida primeiramente de forma interna, né, por Renan Brito e Matheus Martins, que no caso sou eu. Renan, infelizmente, não vai poder participar de nossa atividade no dia de hoje, né, em virtude de outras questões. O título do nosso seminário, pessoal, é Visitando Thompson e seus conceitos de cultura, experiência e classe social. Então, a gente vai, ao longo do nosso seminário, tentar perceber quem é Thompson, né? Quem é esse sujeito, Thompson, tentar perceber toda a sua trajetória pessoal e acadêmica, né? E aí, culminar lá no final do nosso seminário, explicando os conceitos de cultura, experiência e classe social, tendo em vista aí que vão ser conceitos de suma importância, né, sine qua non, dentro da construção
ou melhor, dentro das obras de Thompson, né? Então, vamos lá, pessoal. O nosso teórico, né, mais conhecido como E.P. Thompson, mas o nome dele é Edward Palmer Thompson, né? Ele foi um dos principais historiadores da segunda metade do século XX, e por que não, né? Ainda hoje, porque Thompson permanece aí como um autor que é requisitadíssimo, né, dentro das universidades, tendo em vista o debate que cada vez floresce mais relacionado às suas obras. Então, Thompson ele foi um dos principais historiadores da segunda metade do século XX e ainda continua até hoje, né, dentro desse rol de principais e notários historiadores, né? E aí, pessoal, ele é conhecido como pesquisador da cultura popular, né? Assim, os teóricos que estudaram Thompson, que pesquisaram sobre a sua trajetória acadêmica, que foram a tentar perceber as suas construções, os seus livros, os seus artigos, eles nomeiam Thompson como historiador da cultura popular. Todavia, o próprio Thompson se diz que ele não faz parte, ele não se considera como um pesquisador da cultura popular. E ele refuta, né? Ele diz, eu não faço parte da cultura popular, de um historiador, de um pesquisador da cultura popular, eu não me considero isso. Porém, os teóricos que estudam a respeito de Thompson costumam nomeá-lo assim, né? Então, pessoal, ele nasceu em 1924, em Oxford, na Inglaterra, e faleceu em 1993. Vale ressaltar que Thompson vai ter aí, pessoal, uma carreira política e de militância muito forte. E vocês vão notar isso a partir de agora. Tanto que as suas obras vão ser fruto disso, dessas experiências de militância, de participação política em debates, né? Então, é importante que vocês tenham atenção a esse primeiro momento do seminário, porque isso aqui vai, de certa forma, culminar com aquilo que Tom vai desenvolver lá no final, né, como classe social, experiência, cultura, porque tudo isso, todas essas obras são advindas de experiências de Thompson, né? Então, pessoal, com 17 anos, ele, influenciado pelo seu irmão Frank Thompson, né, que era o irmão mais velho do Thompson, e que Hobsbawm vai dizer que Frank Thompson, ele tinha capacidades, né, ele aparentemente era um ser muito mais bem articulado, com ideias muito mais brilhantes do que o irmão mais novo, né, o Edward Thompson. Então, influenciado pelo irmão, Frank Thompson, que vai aí falecer na Segunda Guerra Mundial, né, se não me engano, ele vai aí ser morto por fascistas, né? Então, Thompson filia-se ao Partido Comunista Britânico, o PCGB. Em seguida, ele alista-se no exército e luta na Segunda Guerra Mundial. E aí, pessoal, quando se fala da participação de Thompson dentro da Segunda Guerra Mundial, no conflito mundial, né? Há aí algumas incógnitas, porque a gente a gente trabalha com hipóteses, né? Não dá para poder, assim, afirmar que Thompson realmente onde é que Thompson realmente atuou no campo de batalha, né, na Segunda Guerra Mundial. Mas a maioria dos seus teóricos, né, a maioria dos comentadores que estudam a obra de Thompson, né, e que estudam a vida pessoal dele também, dizem que ele lutou na Itália e na África como sargento de tanques, né? Então, vocês percebem aí que com 17 anos de idade, o Thompson já se filia ao Partido Comunista Britânico, né? Muito influenciado pelo irmão. Assim como, pessoal, ele vai lutar na Segunda Guerra Mundial. Então, perceba o quanto que Thompson ele é ativo nessa sua trajetória política, né, nessa sua trajetória como militante. Ele vai graduar-se em História no ano 1946. Todavia, pessoal, Thompson, a primeiro momento, ele não queria ser um historiador, né? Ele queria ser um poeta, assim como o seu pai, né, o John Thompson, e a sua mãe, a Theodosia Thompson. Então, ele vai chegar até a cursar letras, né, tentando aí, realizar esse sonho de ser um poeta. Só que aí o seu irmão Frank Thompson, ele já era um historiador, ele já cursava história na universidade, e é Frank Thompson quem vai persuadir, quem vai aí convencer Thompson a ser um historiador, né? Então ele vai graduar-se em História no ano de 1946. Só, pessoal, que no momento em que ele permaneceu dentro da universidade, né, uma vez ele cursando História, ele é eleito presidente do Clube de Estudantes Socialistas da universidade, né? Então ele vai aí compor, pessoal, ele vai compor aí um ciclo social de amizades com sujeitos que até hoje são muito importantes, né? Então, de início,
ele vai manter aí uma relação com Christopher Hill e Maurice Dube, onde ele vai construir, junto com esses dois sujeitos, um núcleo de pensamentos e estudos denominado de marxistas humanistas, né? E para além de Thompson, Dube e Hill, você vai ter outros sujeitos que vão participar desse grupo de estudos, né? Que é o Raymond Williams, o Eric Hobsbawm e o Perry Anderson. Esse grupo, pessoal, segundo alguns teóricos, né? Ele tinha como principal objetivo produzir uma série de publicações a respeito do marxismo, né? Então, esses sujeitos aí, eles se concentravam em produzir escritos relacionados ao marxismo, né? E aí, pessoal, no ano de 1956, né, eu avisei para vocês lá no início que o Thompson, com 17 anos, ele vai se filiar ao Partido Comunista Britânico, né? E aí vai lutar a Segunda Guerra Mundial, né? Uma série de acontecimentos aí que vão se desenvolver nesse meio tempo. Quando é em 1956, ele rompe com o Partido Comunista Britânico após descobrir, através de Nikita Khrushchev, que era o homem forte da União Soviética, uma série de atrocidades que o Joseph Stalin, né, que foi ditador da União Soviética, cometeu durante o período em que comandou aquele país, né? E aí o Thompson vai entrar numa crise com relação a isso, né? Vai refletir muito, até que ele vai decidir romper com o Partido Comunista Britânico e junto com Eric Hobsbawm, com Perry Anderson, não sei se Raymond Williams fez parte desse grupo, eles vão fundar, pessoal, a New Left. O que é a New Left? Seria a nova esquerda britânica, né? O objetivo da New Left, né, seria revisar o marxismo, um revisionismo aos postulados do marxismo, sobretudo o marxismo ortodoxo, né, estruturalista. Eles já faziam isso nesse grupo de estudos marxistas humanistas, né? Eles já tinham esse olhar de revisar, de buscar aí trazer novos postulados com relação aos conceitos do marxismo. Todavia, isso vai ser mais forte, eles vão abordar isso com mais ênfase a partir da New Left, né? Então, o Thompson vai passar um período compondo a revista, né? A New Left, ela era uma revista, né? Assim, para poder ficar claro, né? Ela era uma revista chamada Nova Esquerda, né? A tradução, e que buscava revisar aí alguns conceitos do marxismo, né? O Thompson, ele tinha aí uma querela com Althusser, que era aí um intelectual do período, que, segundo Thompson, defendia o chamado marxismo ortodoxo, né? E aí Thompson, ele vai sair da New Left, né, da revista New Left, após Perry Anderson tomar conta da parte administrativa e editorial da revista, e Thompson vai perceber que Perry Anderson está aí, de certa forma, analisando o marxismo, os conceitos voltados para o marxismo, assim como Althusser, né, de maneira estruturalista, ortodoxa, não percebendo a participação do homem como sujeito, né, da sua história. Então, Thompson vai romper com a New Left, né? E a gente pode dizer que, baseado nisso, em tudo isso que eu falei para vocês, né, desde a adolescência de Thompson até a sua fase adulta, e essa vai ser a tônica durante toda a sua vida, Thompson não vai deixar de ser, a gente pode dizer que durante boa parte de sua vida, e por que não durante toda a sua vida, tendo em vista que Thompson vai, com 17 anos, já ingressar no Partido Comunista, vai aí lutar na Segunda Guerra Mundial, ele, após sair do Partido Comunista, né, ele vai fazer parte da New Left, o Thompson nunca vai deixar de participar dos debates políticos que ocorreram no seu tempo. É bom a gente ter sempre essa noção. Tanto que Thompson, na década de 60 e 70, durante a Guerra Fria, ele vai, pessoal, fazer parte de grupos voltados contra o armamento nuclear de dois países, que era a União Soviética e os Estados Unidos, né? Havia naquele período, durante a Guerra Fria, um medo de um suposto conflito nuclear entre essas duas potências mundiais.
E aí Thompson, ele vai fazer parte desses grupos, né, de armas, contra as armas atômicas, né, inclusive ele vai escrever artigos falando sobre isso. Então a gente pode dizer que, por tudo isso, a gente pode considerar o Thompson como um sujeito que foi atuante politicamente enquanto militante e suas obras são fruto de sua atuação política ou militância em que participou, né? Então, as principais obras de Thompson, pessoal, a gente pode dizer aí algumas, né? Claro que a obra de Thompson é muito mais vasta do que isso aqui, só que eu queria trazer para vocês, assim, algumas produções que são aí mais conhecidas, né? Que lograram a Thompson um célebre lugar dentro da historiografia, né? Então, você tem a formação da classe operária inglesa, que alguns teóricos dizem que essa obra de Thompson, ela vai ser construída, ela vai ser pensada a partir da sua relação lá com aquele grupo de marxistas humanistas, né, que eu falei para vocês agora há pouco. Alguns outros teóricos falam que a formação da classe operária inglesa, ela vai ser aí influenciada muito por conta de uma experiência que Thompson teve enquanto... Só um instante, pessoal. Muito por conta de uma experiência que Thompson teve enquanto professor de adultos, né? Thompson deu aula aí para sujeitos que faziam para operários na Inglaterra. Então, alguns teóricos falam que a formação da classe operária inglesa tem a ver com a sua participação no grupo de estudos marxistas humanistas, da mesma forma que tem a ver com o seu processo de experiência enquanto professor de adultos, né, sujeitos que eram operários e que faziam parte da classe operária inglesa. Então, isso teria instigado, teria causado em Thompson a vontade de refletir e de pensar a formação da classe operária inglesa, né? E é nessa obra que ele vai refletir conosco sobre o conceito de classe social, que ele vai aí ter uma série de postulados que vão contra ao chamado estruturalismo, né? Senhores e caçadores, a miséria da teoria, que vai ser aí a miséria da teoria ou um planetário de erros, que vai ser uma crítica ao Althusser, né, e o chamado marxismo ortodoxo, e costumes em comum, que seria uma obra de retorno, né, porque, como eu disse para vocês, durante a década de 60 e até o início da década de 70, Thompson ficou muito aí voltado para essas questões do desarmamento nuclear, né, ele escreveu a respeito disso. Então, Thompson vai aí, na década de 80, né, ele vai vir aí com sua obra de retorno, que é Costumes em Comum, que é uma obra que tem aí como objetivo tentar pensar a sociedade inglesa do século XVIII, que era, sobretudo, baseada nos costumes. E ele quer perceber como é que no século XVIII, durante a Revolução Industrial, durante o processo aí de tecniquização da sociedade inglesa, né, o processo de modernização da sociedade inglesa, como é que os costumes dos sujeitos serão alterados? Como é que esses sujeitos vão perceber essa alteração? Como é que eles vão aí resistir a essa mudança, né, para poder manter alguns, né, no caso, os sujeitos da classe operária, para poder manter esses costumes, e os outros sujeitos aí, pertencentes à alta burguesia, né, pertencentes aí sujeitos que eram detentores do capital, como é que esses sujeitos eles vão, de certa forma, oprimir, né, com essas novas técnicas, com esses novos elementos, esses sujeitos da classe operária, né, por assim pode-se dizer, porque nesse período a classe operária ainda estava em formação. Então, Thompson quer perceber como é que esses costumes, a partir do processo de industrialização, né, de modernização da Inglaterra no século XVIII, eles vão ser alterados, e como é que esses sujeitos vão aí buscar respostas para poder buscar respostas e até mesmo manter uma resistência a respeito desse novo, né? Então, pessoal, o Thompson vai aí, durante a sua trajetória acadêmica, intelectual, cunhar diversas percepções. Uma delas, que a gente não poderia ingressar em falar a gente não poderia deixar de falar dela, e também não poderia deixar de falar antes de experiência, cultura e classe social, que é o empirismo. Na percepção de Thompson, pessoal, toda teoria deveria ser antes produzida através
da experiência real dos sujeitos. Então, Thompson não achava que o sujeito primeiro deveria produzir a teoria para daí ir para a prática, né? Para poder ir para o real, perceber se a teoria que ele produziu daria certo na sociedade. Thompson pensava que toda a teoria deveria ser primeiramente pensada baseado no real, na realidade social. E aí vocês podem perguntar, Matheus, mas o Thompson pensava a teoria só como uma relação empírica? Não. Thompson pensava que toda a teoria deveria ser pensada, porque assim, a teoria não poderia só ser pensada pelo empirismo, né? Thompson pensava que a teoria deveria ter uma relação próxima com o empirismo, porque se fosse a empiria pela empiria e a teoria pela teoria, Thompson achava que isso iria aviltar a construção teórica de certos postulados. Então, Thompson achava, pessoal, que seria interessante, né, ele pensava isso, que houvesse essa relação próxima entre a empiria, que é a experiência, perceber como é que dados sujeitos se organizam, como é que essa sociedade se organiza, né, para poder aí postular uma teoria, e ele achava que essa teoria postulada deveria ter uma relação próxima com a empiria, para poder formar aí uma teoria forte. E durante o processo de produção das suas obras, pessoal, o Thompson, durante aquele período, que ele vai pensar a classe operária inglesa, ele vai pensar os costumes dos sujeitos, né? Ele vai se dar de conta, ele vai ter que utilizar fontes que nem sempre eram valorizadas em sua época. Né? Hoje a gente utiliza bastante em nossas pesquisas, só que naquele período, na década de 60, isso estava posto, mas não eram tão utilizados pelos historiadores, não tinham tanto valor. Então, Thompson vai aí trazer nas suas obras fontes que não eram tão usuais, como poemas, cartas, atas de reuniões, de sociedades laicas e religiões, transcrições de músicas, cantigas e contos presentes no imaginário popular. O Thompson fazia isso, pessoal, porque ele tinha percepção da importância, né, em perceber as ações e práticas humanas daqueles que até então haviam sido esquecidos pela historiografia marxista, né, que é os homens comuns. E aí a gente precisa ter atenção numa coisa, o Thompson, ele dava muita ênfase na agência do homem, ou seja, no agir humano, nas ações que os homens realizavam. Porque aí há até uma crítica que o Thompson vai fazer contra o estruturalismo marxista. Thompson achava que os sujeitos não permaneciam presos em estruturas, né? De acordo com Thompson, os sujeitos agiam sobre as estruturas, seja em primeiro momento para resistir às estruturas, aos postulados, no caso da resistência, eu estou falando da classe operária inglesa, ou seja, para continuar com a opressão, no caso, aqueles que detinham o capital. Então, Thompson, ele dava muita importância à agência do homem, porque para Thompson, o homem era o sujeito da sua própria história. O homem, ele não permanecia preso em estruturas, mas ele agia sobre ela. E aí ele vai ter diversos elementos, como o elemento da experiência, que eu vou explicar para vocês, o elemento da cultura e da classe social. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de que, para Thompson, o homem age, ele não permanece preso, inerte, né? As estruturas que estão ali oprimindo. O homem tem percepção da opressão que ele está sofrendo e ele vai agir sobre as estruturas, né? E aí, pessoal, ele vai deixar isso muito claro na obra Costumes em Comum, que ele vai trazer essa citação para a gente, né? Estou tentando resgatar o pobre tecelão de malhas, o meiro ludita, o tecelão obsoleto do Thier Manual, o artesão utópico e mesmo o iludido seguidor de Joan Scott, os imensos ares superiores da condescência da posterioridade. Seus ofícios e tradições podiam estar desaparecendo. Sua hostilidade frente ao novo industrialismo podia ser retrógrada. Suas conspirações insurrecionais podiam ser temerárias. Mas eles viveram nesses tempos de aguda perturbação social e nós não. Suas aspirações eram válidas nos termos de sua própria experiência. Se fossem vítimas acidentais da história, continuam a ser condenados em vida vítimas acidentais. Então, Thompson nos chama a atenção para a experiência dos sujeitos com relação aos acontecimentos de seu tempo, de seu período, e ele chama também, para além disso, a atenção de que esses sujeitos, eles são aí protagonistas da sua própria história,
né? Eles agem sobre os acontecimentos do seu tempo, né? Então, Thompson pensa isso. E aí, pessoal, adentrando no conceito de experiência e classe social, né? Segundo e aí Thompson não vai se furtar, né? E eu vou explicar para vocês. Segundo Thompson, categorias ou modelos derivados de um contexto precisam ser testados, refinados e talvez redefinidos no curso da investigação histórica. E aí, pessoal, o Thompson traz para a gente aí algo que é muito importante, que é a noção de história como um processo. Para Thompson, os acontecimentos históricos, os fatos históricos não acontecem por acaso. Eles são derivados de processo. Então, o Thompson vai dizer que a formação da classe operária inglesa não vai acontecer por acaso. Ele vai dizer que as ações de massas organizadas pelos sujeitos no século XVIII, elas não vão ser por acaso. O Thompson traz para a gente a relação de história como um processo. Então, às vezes, a Revolução Industrial ela é fruto de um processo que vem muito antes dela, de processo de manifestações que vão acontecer antes da Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai ser o ápice daquele acontecimento. Mas Thompson achava que os fatos eles iam aí acontecendo durante ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, não acontece por acaso. Então, Thompson traz para a gente aí a relação de que a história é um processo, né? Os fatos históricos não acontecem por acaso. Então, ele vai dizer assim, categorias ou modelos derivados de um contexto precisam ser testados, refinados e talvez redefinidos no curso da investigação histórica, até pensando que aquilo que fez sentido para a sociedade inglesa do século XVIII talvez não faça mais sentido hoje, porque o homem ele é dinâmico e, como já dizia o Mark Bloch, ele muda com o tempo, né? O homem tende a mudar ao longo do tempo, né? Então, o Thompson está chamando a atenção para a gente aí de que Thompson, não vai se furtar em analisar os conceitos do marxismo. Thompson está dando um aviso para a gente aí de que esses modelos que haviam sido cunhados pelo marxismo, sobretudo a classe social, de que ele vai reavaliar e de que ele vai redefinir isso no curso de sua investigação histórica. Ele está chamando a atenção para a gente com relação a isso, né, em específico. E aí, pessoal, o Thompson, quando ele vai pensar o processo de construção da classe operária inglesa, ele vai dizer o seguinte para a gente, né, para ele, o principal critério para se definir a participação em uma classe social, e por que não, para se despertar a própria consciência de classe, era a experiência, né? E aí eu vou explicar para vocês mais à frente como é que a classe operária ela vai ser articulada, como é que Thompson pensa a formação da classe operária. Então, para Thompson, o principal critério para se definir a participação de um sujeito, ou para ele ter a consciência como pertencente a uma classe social, seria, sobretudo, o conceito de experiência. Aí você me pergunta, Matheus, mas o que é essa experiência? Quando o Thompson está falando de experiência, ele está pensando em quê? Né? Ele vai dizer para a gente o seguinte, que o conceito de experiência, né, serviria para Thompson como um modelo unificador da nação dos trabalhadores. Então, a experiência, ela iria unir os sujeitos dentro das suas ações. Então, os sujeitos vão agir aí, no caso dos protestos que tiveram na Inglaterra durante o século XVIII, durante aí uma série de conflitos que aconteceram naquele período, os sujeitos vão agir muito baseado nas suas experiências, né, daquilo que vem acontecendo durante um processo. Então, o Thompson aqui continua percebendo a história como um processo, né? Então, os sujeitos articulam suas ações baseado nas experiências. E as experiências, elas vão surgir dos processos, né? Que vão aí se acumulando ao longo do tempo, né? E aí, para Thompson, a principal função da experiência, pessoal, era exercer pressão sobre a consciência social, determinando a construção de materiais humanos conscientes de seus papéis na sociedade de classes. Então, o homem, ele iria obter a consciência de classe, ou seja, ele iria perceber que ele fazia parte de uma classe social baseado na experiência. Porque é a partir da experiência que ele vai se perceber como pertencente a um determinado grupo. E ele vai agir ou para manter o status ao qual se encontra, no caso, a burguesia, aqueles que detinham o poder do capital, ou a classe operária, que vai lutar contra o seu opressor.
Então, esses sujeitos, eles vão perceber a consciência de classe, de que fazem parte de uma classe, a partir do momento em que, a partir da sua experiência, né? Então, a consciência de classe, ela surge a partir da experiência desses sujeitos. E aí, pessoal, ele vai falar que a experiência é o terreno comum onde os trabalhadores se reconhecem enquanto classe, como eu disse para vocês. E, acima de tudo, os define como sujeitos da sua própria história. Então, os sujeitos são agentes, os homens são dinâmicos. Né? O Thompson tenta ir além da estrutura, né? De que o homem permanece preso numa estrutura. Né? Ali, Thompson tenta ir além disso, tenta articular algo muito mais dinâmico, porque o Thompson pensa o homem como um ser dinâmico, que tende aí a mudar ao longo do tempo. Né? Então, Thompson vai pensar que o sujeito, os homens são sujeitos de sua própria história, né? E aí, pessoal, ele vai trazer essa experiência, ele vai trazer essa experiência, ele vai trazer essa citação para a gente, porque na percepção de Thompson, aí já entrando no conceito de classe social, para vocês perceberem, então vocês perceberam que, para Thompson, a experiência, ela era ali o elemento que unificava as ações dos sujeitos. Ela é o elemento que permitia aos sujeitos se perceberem enquanto classe, obterem a consciência de classe. E aí vocês vão me perguntar, Matheus, você falou da experiência, que é um conceito importante em Thompson, porque é a partir da experiência que esses sujeitos vão se perceber dentro da sociedade, que eles vão refletir que eles fazem parte de um contexto social que muitas vezes é contraditório. E aí você nos explicou o que é classe social. Então, o que seria classe social para Thompson, né, pessoal? E ele vai dizer que não vê a classe social nem como estrutura, nem como categoria histórica, né? Mas como algo que ocorre efetivamente e cuja ocorrência pode ser demonstrada nas relações humanas, né? Então, a noção de classe traz consigo a noção de relação histórica. A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns, herdadas ou partilhadas, sentem e articulam a identidade de seus interesses, né? De seus interesses e diferem, geralmente se opõem aos seus. Então, como eu expliquei para vocês agora, né? Como é que Thompson vai pensar a formação da classe, da classe, né? Então, Thompson pensa a formação da classe social, que é baseado na experiência, na ação do homem, e a classe social ela vai acontecer quando esses sujeitos se percebem enquanto pertencentes a determinados grupos que lutam por objetivos comuns. Matheus, quer dizer que esses sujeitos que pertencem a determinadas classes sociais, eles pensam de maneira igual? Não quer dizer que para Thompson, né? Thompson pensa isso, não quer dizer que o sujeito que faz parte da classe X, o sujeito da classe X, né? Não quer dizer que todos os sujeitos que façam parte dessa classe X, que eles pensem iguais, né? Thompson está querendo dizer que há alguns elementos que tornam esses sujeitos comuns, que eles se percebem enquanto oprimidos, ou que eles se percebem enquanto opressores, e eles se unem, seja para manter a opressão, ou seja para resistir à opressão que eles vêm sofrendo, né? Então, o Thompson entende a classe social não como uma estrutura, como algo que já está posto, como algo que já existe, não. O Thompson vai pensar a classe social lá no século XVIII como algo, né? E aí ele vai continuar trabalhando com isso. Ele vai pensar a classe social como algo que ocorre efetivamente, baseado nas relações dos homens, na ação dos homens, né? E aí, pessoal, como é que vai se dar o processo de formação da classe operária, né, da classe social, né? Como é que o sujeito, como é que Thompson concebe a classe social, né? E aí o Thompson vai dizer assim para a gente, que ele não acha, ele acha que foi dado ao longo do tempo primazia demais ao conceito de classe social. Thompson acha que o principal, dentro desse discurso aí, de classe social, não é a classe social em si, mas é a luta de classes. Thompson acha que a luta de classes ela é mais importante porque ela traz para a gente a noção de processo, né? E para Thompson, dentro dessa noção de processo, ele vai dizer que o mais importante não é analisar a classe em si, mas a luta de classes, né? Então, Thompson vai dizer que antes do processo de identificação da classe, ele acha que primeiro vem a luta de classes. Porque é através da luta de classes, né, que esses sujeitos vão se pertencer, vão se perceber enquanto pertencentes a um determinado grupo. E é a partir dessa percepção
né, como pertencentes a um determinado grupo, que vai haver aí o processo de identificação da classe. E aí o Thompson já traz para a gente também esse processo de experiência, né? É através da experiência de luta dos sujeitos contra uma opressão, contra um processo aí não sei se a palavra pode ser essa, mas um processo de humilhação, né? É durante esse processo aí de luta, né, dos sujeitos, que eles vão aí adquirindo experiência, né? E aí vai culminar com o processo de identificação da classe, que é advindo da experiência dos sujeitos. Então, primeiro para Thompson, né, para poder vocês compreenderem. Primeiro para Thompson vem o processo de luta de classes. É só aí, dentro desse processo de luta de classes, que os sujeitos vão se perceber como pertencentes a determinados grupos que lutam aí por objetivos comuns, por objetivos iguais. E aí o Thompson tenta, pessoal, dentro desse processo de identificação, de formação da classe, o Thompson vai além da velha luta entre capital e trabalho, entre expropriador e expropriado, né? Porque para Thompson, a formação da classe não residia apenas nesses elementos. Thompson pensava que, para além disso, haveriam outras coisas que também seriam importantes para poder pensar o processo de formação da classe operária, né? Ele vai dizer para a gente, consciência de classe, né? Quando ele vai falar da consciência de classe, ou seja, quando o indivíduo se percebe como pertencente a uma classe social, após esse processo de luta, né, que antecede a ele, então ele vai dizer o seguinte, que consciência de classe para ele não era apenas o reconhecimento das condições materiais e da dominação socioeconômica decorrente disso, porque para Thompson, esses elementos, claro que o elemento econômico ele é importante, Thompson não vai se refutar a observar isso, só que Thompson diz que a consciência de classe, a formação da classe vai muito além do que a questão econômica, do que a velha luta entre capital e trabalho, expropriador e expropriado. Thompson acha que dentro desse processo, a gente teria também que compreender o conjunto de valores, ideias, tradições, manifestações culturais e religiosas de cada grupo humano. Né? Então, dentro desse processo de conscientização do sujeito como pertencente a determinado grupo social, Thompson achava que a gente deveria, quando fosse observar, quando fosse analisar, a gente deveria ir além do aspecto econômico. A gente deveria, para além disso, perceber os valores, as ideias, as tradições, as manifestações culturais e religiosas de cada grupo humano, porque dentro desse processo de ação dos sujeitos, né, esses elementos de valores culturais, né, tradições, isso estava intrínseco dentro da ação dos sujeitos. Isso fazia parte da ação dos sujeitos. Não era apenas o aspecto econômico que deveria ser percebido. E aí, para poder refletir sobre isso, eu trago aí uma citação para vocês, né, onde o Da Silva, 2008, página 2, ele vai dizer assim para a gente. Thompson considera que a formação da classe operária inglesa como um processo ativo que se deve tanto à ação humana como aos condicionamentos sociais. Ela formou-se a si própria. A classe é constituída por homens e mulheres em suas ações e relações sociais. Como relação histórica, uma classe relaciona-se com a outra. A classe se define pela sua história e como formação social e cultural, que só adquire existência ao longo de um processo histórico que envolve as experiências dos trabalhadores. Então, é tudo isso que eu vinha articulando com vocês no slide anterior, né, para poder vocês pensarem junto comigo, refletirem junto comigo, como é que Thompson vai pensar a formação da classe operária, que vai se dar, primeiramente, por um processo de luta, né, para depois vir a consciência de classe, e os sujeitos se perceberem enquanto pertencentes a um certo grupo ou a um certo organismo, né? Então, Thompson pensa isso, né? Que a classe é constituída por homens e mulheres em suas ações e relações sociais. Com relação histórica, uma classe relaciona-se com a outra. A classe se define pela sua história como formação social e cultural, que só adquire existência ao longo de um processo histórico que envolve as experiências dos trabalhadores. E aí, pessoal, mais à frente ele vai dizer o porquê que ele acha que é importante trazer o conceito de experiência, porque eu esqueci de explicar para vocês.
Só que lá, quando Thompson vai observar o conceito de classe social, quando ele vai revisar a classe social do marxismo, ele vai perceber que o conceito de experiência ele se faz ausente dentro do marxismo, né, dentro desses postulados do marxismo. É tanto que na Miséria da Teoria, um planetário de erros, ele vai escrever um capítulo dizendo, né, que a experiência ela é o conceito ausente dentro da construção do marxismo. Então, o Thompson vai dizer para a gente agora o porquê que ele acha importante a inclusão do conceito de experiência para poder se pensar a classe social. Né? Porque você já deve estar se perguntando, por que Thompson aliou classe social com experiência, né? E aí ele explica para a gente agora, a experiência, ausente como conceito da ortodoxia marxista, é o terreno comum em que os trabalhadores se reconhecem enquanto classe, mas, acima de tudo, os define como sujeitos de sua própria história, não sendo, portanto, definido apenas pela posição econômica que ocupa uma estrutura pré-determinada e coerciva, né? Por mais basilar que sejam as relações de produção na história da luta de classes. Então, a experiência teria aí como função, pessoal, unir os sujeitos nas suas relações, né, dos seus processos aí de manifestação, de luta, unir os sujeitos, mas fazer com que esses sujeitos se percebessem enquanto agentes das suas ações. E aí ele alia isso com a classe social, que a classe social só vai se constituir mediante a ação do homem no tempo. A classe social não é algo que já está posto. Ela vai passar a existir quando o homem percebe, né, que está dentro do sistema opressor e ele luta para poder manter, né, a opressão e para poder ser resistente a ela. E aí, pessoal, a cultura vem nessa mesma tônica. Quando a gente está falando de cultura em Thompson, a gente tem que aliar aquilo que ele já discutiu nos outros dois conceitos, né? E ele vai trabalhar mais assim de forma enfática com cultura na sua obra Costumes em Comum, onde ele vai dizer que, para ele, quando ele traz para a gente a proposta de cultura, ele vai dizer que o conceito de cultura é baseado na experiência humana, levando em conta a dinâmica das relações sociais, dos modos de vida, os valores e as crenças. Então, o Thompson pensa o conceito de cultura, pessoal, como algo dinâmico. E aí, já adiantando. Mas a gente vai falar mais adiante, eu não vou dar spoiler agora, não. Então, Thompson pensa o conceito de cultura, né, que é baseado na experiência humana, e ele vai levar em conta a dinâmica das relações sociais, né, os modos de vida, os valores, crenças e costumes. E aí, quando Thompson propõe o conceito de cultura como algo que está atrelado à experiência humana, algo dinâmico, que se faz presente nas relações sociais, Thompson tem alguns elementos que ele vai aí ter dificuldade, mas que vai ser necessário para que ele compreenda e articule o conceito de cultura da maneira como ele cunhou, né? E aí o Thompson vai, né, fazer esse diálogo interdisciplinar, ele vai dialogar com a antropologia para poder perceber o conceito de cultura como algo dinâmico, como algo que pertence às relações sociais, como modos de vida, valores, crenças e costumes. Então, para isso, ele vai precisar dialogar com outros campos do conhecimento, e ele vem trazendo para a gente a antropologia, né? O Thompson vai aí dialogar muito com a antropologia, e ressaltando, né, aquilo que eu falei para vocês no início do seminário, o Thompson vai, para poder tentar perceber isso, porque o Thompson vai trabalhar com sujeitos, pessoal, a classe operária, os homens comuns, né, como ele vai escrever na sua obra, são sujeitos que até então não haviam tido, né, a historiografia marxista, ou a historiografia no geral, não havia dado tanta importância para esse sujeito. Então, para Thompson perceber como é que esses homens se articulavam, como é que se davam os meandros do processo do cotidiano desses sujeitos, ele vai ter que usar fontes que não eram usuais, como poemas, cartas, atas de reuniões de sociedades laicas e religiosas, transcrições de músicas, cantigas e contos presentes no imaginário popular. Então, quando Thompson pensa o conceito de experiência, de cultura, mas não só cultura, para poder pensar o conceito de experiência, de classe social, ele vai ter aí, pessoal, que se utilizar de uma série de fontes que não eram usuais no seu período, né? E em específico, quando ele vai trabalhar com a cultura, ele precisa tanto dialogar com essas fontes que não eram tão usuais, né? E também tentar aí ir além da história.
e tentar dialogar com outros campos do conhecimento, como a antropologia. E aí o Thompson, ele fazia uma crítica que era muito ferrenha, que era Thompson refutava a concepção de cultura como um sistema de atitudes, valores e significados compartilhados. Thompson vai dizer que não, a cultura é muito mais dinâmica do que isso, né? Thompson vai dizer que, ele vai até chamar, eu vou ler para vocês agora, que ele vai dizer que a cultura, ele percebe a cultura enquanto uma arena, né? Não quer dizer que os sujeitos que fazem parte de determinada cultura pensem de maneira igual. Muito pelo contrário. Thompson fala que esses sujeitos eles pensam de maneira diferente, né? Então a gente não poderia atrelar o conceito de cultura como um sistema de atitudes, valores e significados compartilhados, porque os sujeitos históricos, né, os homens, eles pensam de maneira diferente. Eles não são assim, não têm um pensamento igual toda hora, mas eles têm aí suas indagações, suas inquietações que o tornam hora ou outra diferentes entre si, né? E ele vai dizer que a cultura em si, ela é um campo aberto à mudança e à disputa, uma arena na qual interesses opostos apresentavam reivindicações conflitantes. E aí o Thompson diz para a gente também, pessoal, quando ele fala que a cultura é um campo aberto à mudança e à disputa, uma arena na qual interesses opostos apresentavam reivindicações conflitantes, que nós, pesquisadores, quando formos pensar a cultura, né, a gente tem que tentar entender ou perceber que a cultura, e o Thompson fala isso, que a cultura ela tende a mudar ao longo do tempo. Então, a cultura não permanece a mesma. Então, a gente precisa perceber o sujeito dentro do seu contexto histórico, dentro do tempo em que ele faz parte, né? E quando o Thompson fala para a gente que a cultura é um campo aberto, né, e aberto à mudança e à disputa, como uma arena, ele também traz para a gente lá no Costumes em Comum a sociedade inglesa do século XVIII, dentro do processo de industrialização, porque ele fala que a classe, que os sujeitos comuns, né, que os camponeses, não é que eles não vão conhecer o novo, né, o moderno, porque isso vai, de certa forma, chegar até eles por um processo de influência da burguesia, do sujeito da parte alta da sociedade. Só que eles vão perceber que isso não condiz com os seus costumes, que isso não condiz com o seu cotidiano, né? Então, a cultura, ela vem como esse elemento de disputa, de mudança, né? Uma arena na qual esses conflitos, ele acontece, né? E aí ele vai trazer para a gente uma citação que é chave, né? Que ele vai trazer no início da obra Costumes em Comum, que ele vai dizer, mas uma cultura, para além de ser um sistema de atitudes, valores e significados compartilhados, é também um conjunto de diferentes recursos, em que há sempre uma troca entre o escrito e o oral, o dominante e o subordinado, a aldeia e a metrópole. É uma arena de elementos conflitivos, que somente sob uma pressão imperiosa assume forma de um sistema. E, na verdade, o próprio termo de cultura, com sua invocação confortável de um consenso, né, como eu disse para vocês, que pode trazer para a gente um consenso de que todos os sujeitos que fazem parte da determinada cultura, eles pensam igual, Thompson vai dizer aqui agora. E, na verdade, o próprio termo de cultura, com sua invocação confortável de um consenso, pode distrair nossas atenções das contradições sociais e culturais, das fraturas e exposições existentes dentro do conjunto. Então, Thompson pensa, pessoal, para poder fechar o assunto da cultura, a cultura como um elemento que é, sobretudo, né, algo dinâmico, né? É um campo aberto à disputa, um campo aberto à mudança, né? Uma arena na qual, né, os sujeitos aí, eles, dentro das suas tramas, né, dentro do seu cotidiano, dos meandros, onde eles organizam, onde eles trocam ali, eles fazem uma série de negociações a respeito do social, a respeito do cotidiano, da sociedade em que eles fazem parte. Então, a cultura seria, para Thompson, esse elemento dinâmico, né, um campo aberto para a permanência, para a mudança, onde a disputa se faz presente, né. E aí eu queria terminar o seminário, para poder a gente dar espaço para outra equipe, né, porque também não é só eu hoje, e já estou aqui com já 9h52, já estou tempo demais falando aqui, eu acho que já até excedi no meu tempo.
Aqui eu trago para vocês uma reflexão do Thompson a nós, né, jovens pesquisadores, né, o que é que Thompson diz para a gente, né? Não podemos esquecer que cultura é um termo emaranhado, que, ao reunir tantas atividades e atributos em um só feixe, pode, na verdade, confundir e ocultar distinções que precisam ser feitas. Será necessário desfazer o feixe e examinar com mais cuidado os seus componentes, ritos, modos simbólicos, os atributos culturais da hegemonia, a transmissão do costume de geração para geração e o desenvolvimento do costume sob formas historicamente específicas das relações sociais e de trabalho, né? Então, traz para a gente aquela noção de que a gente precisa, dentro do nosso processo de construção da pesquisa, problematizar, nos inquietar e não perceber os elementos, né, como algo dado, né, que precisa ser apenas transferido para a nossa monografia, né? A gente precisa, antes de tudo, problematizar, né, tentar perceber como é que isso foi articulado, baseado em quê, né? Porque os fatos históricos, eles não estão dados, né? E aí me lembra o Sidney Chalub, né, quando ele traz aquela historinha do Zadig, né? Que o historiador precisa ter um olhar atento, um olhar que vá além da superfície, né? Que busque aí adentrar pelos meandros, né? Busque aí se enveredar pelos caminhos, tentando perceber, para além da cultura, que é a superfície, né? Os ritos, modos simbólicos, atributos culturais da hegemonia, a transmissão do costume de geração para geração e o desenvolvimento do costume sob formas historicamente específicas das relações sociais de trabalho. Bom, pessoal, para poder produzir, né, isso aqui, seminário, eu e Renan trouxemos para vocês, a gente, para poder produzir, essa foi a nossa bibliografia, né, eu e Renan trabalhamos com ela para poder produzir o seminário. Espero que vocês tenham gostado, né, acho que deve ter sido, pelo menos para mim foi muito bacana, né, eu gostei bastante do momento, espero que vocês tenham gostado e obrigado pela atenção. Parabéns, Matheus. Evidente fica, né, todo o investimento intelectual, né, que vocês fizeram, e quanto mais a gente faz esse investimento, mais capital intelectual a gente vai agregando, né, na nossa formação. Portanto, não tem como mensurar a importância da atividade para você, em especial, mas absolutamente compreensível, né, de que a mesma foi de extrema valia, né? Como as demais foram e como será agora também, tenho certeza, com a participação do Igor e da Déia. Por favor, Olá, meninos, a partir da apresentação, depois, em seguida, a apresentação, não é, das reflexões que Igor e Déia irão fazer do pensamento da obra de Michel de Certeau, nós abriremos para comentários, perguntas, enfim. olá todo favor, mundo. Obrigado, Olivano, Matheus também. Parabéns pela apresentação. A Déia vai expor o slide. Tá tudo certo, Déia? Vocês estão conseguindo me ouvir normalmente? Vou começar a transmitir. Peraí. Sim, Igor, o áudio está perfeito. Perfeito. Enquanto a Déia já inicia a apresentação no slide, acho que primeiro agradecer, né, a presença de todo mundo. E hoje eu e Déia vamos encerrar esse ciclo de seminários de teoria, né, apresentando acerca das contribuições teóricas, né, do Michel de Certeau, que é um autor importante dentro da teoria, né? E é importante pontuar que, devido à natureza da atividade e o tempo de execução da mesma, né, e principalmente por conta da vasta produção do autor, a gente vai fazer um recorte de alguns temas tratados por ele, e talvez a exposição não seja tão aprofundada sobre esses temas, mas a gente vai tentar abrir um diálogo, né, sobre essas temáticas. E aí, o tema geral da nossa apresentação vai ser Michel de Certeau, lugar, tempo e implicações para o estudo de religião.
esperar só mais um momento, né? Para exibir. Tá dando um erro aqui, mas é com a minha internet. Vou tentar retransmitir de novo. Tá aparecendo, né? Mas você pode colocar em compartilhar? Não tá. Posso. Espera aí, só carregar aqui. Ok. Pronto. Pronto. Pode passar, Déia, para o próximo slide, já que já expus aí o título, né, da nossa apresentação. Esse aqui é o Michel de Certeau, né? Michel Jean Emmanuel de Labarthe Certeau. Eu não vou me aprofundar muito na bibliografia dele, até por conta do tempo, né, da nossa apresentação, mas eu acho que tem dois fatos importantes para a gente pontuar sobre Certeau, né, antes da gente iniciar a discussão das temáticas. O primeiro é que o Michel de Certeau ele faz parte das contribuições teóricas francesas, né? Ele é um autor francês e a teoria francesa ela impacta muito na produção historiográfica brasileira. Acho que esse é um fato importante de pontuar, né? E o outro é que a gente vai falar mais à frente, né, sobre as implicações dos estudos de religião, e a vida do Michel de Certeau ela tem um aspecto muito relacionado a isso, porque ele tem uma formação como padre dentro das instituições inacianas, né? Então isso vai ser mote para a gente, pelo menos, iniciar essa discussão mais à frente. A Déia vai trazer essa exposição maior sobre essas contribuições, né? Mas pode passar, Déia, próximo slide. E o Michel de Certeau, eu inicio aqui, né, com essas questões aí, que é o como se produz história, o que fabrica o historiador quando faz história e o que é a produção historiográfica, porque são questões que vão nortear o nosso ofício, né? História de produção mesmo historiográfica. E aí, a compreensão do Certeau sobre a historiografia é que a mesma ela é uma forma de construção, ou seja, né, um fazer e não simplesmente um ato descritivo. É partindo dessa compreensão que se apresenta o fazer como uma prática, pois a mesma vai se estruturar como uma intervenção que é realizada pelo historiador, o agente dessa produção, que utilizando os seus aparatos técnicos acerca de um determinado material, vai elaborar o seu produto, que é a história, né? Essa elaboração, muitas vezes, ela é empreendida sob a forma de uma manipulação pautada quase sempre em regras da sua disciplina. O fazer história, ele vai passar pela tarefa de seleção, de interpretação e também de recomposição dos materiais investigados para a produção do trabalho, né? Especificamente. E o Certeau, ele demonstra que, pela sua visão sobre a operação historiográfica, que a mesma ela é uma tarefa onde o sujeito de produção, nesse caso o historiador, né, ele tem muita importância, e esse sujeito está imbuído de particularidades, que em muitos momentos se apresentam como dificuldades que estão presentes porque a operação historiográfica é um discurso sobre um outro, ou seja, que é representado, que é um discurso sobre o outro, o passado, né, que é representado pelo Michel de Certeau na figura de um morto. E aí, pode passar para o próximo slide, Déia. Essa figura do morto, né, eu coloquei a representação aqui do penadinho, mas diferente do Maurício de Souza, né, que faz falar pelo morto, né,
que o Penadium fala na obra do Maurício de Souza, a imagem do morto, para o Michel de Certeau, né, remete à ideia da impossibilidade desse passado se pronunciar diante da narração da sua própria história, sendo ele apresentado pelo historiador quase sempre, né, à sua maneira, embora, claro, mediado pelos seus métodos próprios. E essa atividade, ela seria, portanto, uma espécie de violência a esse outro ausente, que é o passado. O historiador, ele precisaria, então, se munir, né, de ferramentas, se atentar para as especificidades de um tempo, que é o outro, né, e que, por ser outro, ele não comunga necessariamente das categorias do presente. E mais do que isso, ele trata de um outro tempo cuja complexidade ela vai exceder as capacidades linguísticas, cognitivas da história, que quase sempre se pretendem totalizantes, né? E pode passar, para o próximo slide. E aí a gente entra aqui na compreensão de lugar, que eu sei que o Zilmar está aqui presente, né? E aí eu lembro muito das discussões que a gente teve na disciplina de Teoria 2 sobre esse aspecto do lugar, né? E aí, não sei se eu vou conseguir me expressar da forma que eu deveria, mas já peço aí, espero que consiga. Por lugar, o Certeau, ele entende uma posição que é ocupada pelo historiador. Então, é um lugar de produção socioeconômico, político, cultural, e o que significa que aquele que produz a história, ele não vai estar livre de uma esfera de demarcação, delimitação e enquadramentos com determinações próprias, o que submetem a imposições enraizadas em muitas particularidades. Em função desse lugar, que se instauram métodos e vai se delinear, né, interesses. E aí, pelo qual os documentos e as questões que serão propostas, né, por esse produtor. E aí eu uso aqui como exemplo, por exemplo, o texto historiográfico, um texto historiográfico sobre religião, né, que vai ser escrito a partir de uma instituição eclesiástica. Ele vai ter traços diferentes de outro texto sobre religião produzido a partir de uma universidade. E aí é que entra esse valor, né, de instituições sociais, por exemplo, porque elas vão suportar, elas que vão suportar o discurso, né? Elas constroem, elas vão estabelecer regras próprias para a disciplina científica, mas com isso também conferem um não dito ao discurso. O Certeau, ele afirma nisso que ele vê a relação entre um saber e um lugar, ou seja, diante da relação entre instituição social e discurso, é impossível analisar o discurso histórico independentemente da instituição em função da qual ele vai se organizar, silenciosamente. E aí, tem duas palavras, né, que vão estar permeando esse lugar das instituições sociais, né, que é o permitir e o proibir, porque eles são dois termos importantes para a compreensão da concepção de lugar. Eles devem ser entendidos no sentido de pertinência, pois não existe um discurso histórico que seja livre de uma demarcação, ou mesmo isento de influências do meio, né? E aí o risco em se ignorar esse fato é de se produzir discursos historiográficos, por vezes atópicos ou legendários, né? E aí que por mais que aparentem um rigor, uma neutralidade, eles vão esconder intenções e influências. Aí, por outro lado, né, quando a gente assume que há um lugar que localiza e que limita o discurso, a gente também está assumindo, né, a existência de uma interdição, que a gente sempre fala, né, do não dito, que existe por não ser suportado por esse lugar e todas as influências trazidas por ele ao discurso. E essa interdição, ela faz aparecer outro elemento importante que já foi mencionado, né, que é no pensamento do Certeau, que é o morto. Pode passar, Déia. Próximo slide. E aí a gente entra nesse tópico, né, de procedimentos de análise. O Certeau, ele afirma que em história tudo começa com um gesto de separar, de reunir, de transformar em documentos certos objetos distribuídos, né, de uma outra maneira, que é delimitar o material como fonte. Isso demonstra que toda operação historiográfica, ela, em alguma medida, vai retalhar mesmo o tecido da história para construí-lo de uma outra forma,
segundo seus objetivos próprios, né? O historiador, ele está longe do papel de aceitar os dados, porque muitas vezes ele constitui, né? E disso resulta o seu material, né? Que é criado por ações combinadas, que vão recortar, e o destino a ser quase um reimpresso, né? Coerente. E aí, essas explorações, né? Propostas pelos historiadores, a gente pode dar um nome até de novas explorações, porque elas, baseadas em lugares e técnicas novas e distintas, elas produzem o aparecimento de imensos setores adormecidos da documentação, que dão voz a um silêncio. Ou seja, muito daquele não dito que foi silenciado e deixado no passado pela história, eles vão reaparecer por uma ação instauradora, por técnicas de transformação, né? E aí surgem novas questões e são fornecidas respostas diferentes a antigas questões. E assim a história ela cria um lugar para representar uma diferença, né? Ela consiste assim, né, em recortar o dado segundo uma lei do presente que se distingue do seu outro, o passado, e com isso ela opera um efeito duplo, né? Ele historiciza o atual e ele liga, mas, claro, ligando uma situação do passado, e por outro lado, a imagem do passado, ela mantém o seu valor primeiro de representar aquilo que falta, remetendo a uma ausência. Devido a isso, a prática historiográfica seria claramente ambivalente, né? Porque o lugar, por um lado, né, é um lugar que ele destina ao passado, e é igualmente um modo de dar lugar ao futuro, né? Pode passar para o próximo slide, Déia, por favor. E aí, na construção da escrita, que é esse próximo tópico, né, para o Certeau, não existe um relato histórico no qual não esteja implicitado a relação de um corpo social e instituição de saber, como já foi comentado, né? Pois, na verdade, ela é uma espécie de passagem que conduz o trabalho da condição de pesquisa para a realização de um texto. E aí, por isso, que o fazer historiográfico não se constitui somente da atividade de separar, de selecionar as fontes utilizáveis para produzir o material da pesquisa, mas ele demanda simplesmente o ato de escrever, né? A produção, ela se cria no ato de escrever. Então, o Certeau, ele alerta que a fundação, né, de um espaço textual provoca uma série de distorções com relação aos procedimentos de análise, o que denota, claro, uma alteração daquele material de pesquisa em um outro, né? Pode passar, Débora, para o próximo tópico. E aí eu termino aqui minha fala querendo explanar um pouco sobre o tempo, né? Que eu já comentei também sobre essas questões do passado e presente, e o Certeau, né, ele também afirma que a escrita ela constitui uma espécie de jogo secreto, quase da linguagem, que cria uma ilusão do passado, fazendo sua referência ao presente e produzindo, assim, uma ficção que representa o passado. E aí eu termino aqui com essa citação, né, que permite uma sociedade situar-se, dando na linguagem um passado e abrindo, assim, um espaço próprio para o presente. Marcar um passado é dar um lugar à morte, mas também redistribuir os espaços nas possibilidades, determinar negativamente aquilo que está por fazer e, consequentemente, utilizar a narratividade que enterra os mortos, como um meio de estabelecer um lugar para os vivos. É isso, e aí eu passo a fala agora para a Déia, para ela dar prosseguimento à nossa explanação sobre o Certeau. Obrigado. Obrigada, Igor. Deixa eu passar aqui. Bom, vou tentar trazer para vocês um pouco sobre as contribuições de Michel de Certeau para o estudo da religião. Michel de Certeau, ele era um homem que tinha erudição em várias áreas do conhecimento, só que a respeito de toda essa erudição e genialidade, ele preferia se identificar como um caminhante que estava em busca de conhecimento. Ele foi um homem que viajou bastante, ele possuía muitos saberes, ele tinha uma capacidade de ler em vários idiomas, e ele sempre buscou um conhecimento que pode até ser um pouco diferenciado, porque ele buscava um conhecimento que havia sido esquecido pelo próprio conhecimento. O conhecimento que ele fala de um saber que estava morto e que acabou sendo deixado para trás por causa dos fatos que foram narrados pela história. O tipo de historiografia que foi sendo concebida.
Não sei se todos aqui já tiveram contato com o texto de Michel de Certeau, mas acredito que grande parte já tenha tido esse primeiro contato e deve ter percebido que os textos dele são bastante densos. Michel de Certeau ele usa uma linguagem bastante metafórica e realmente desafia quem está lendo. Eu realmente me senti desafiada quando eu peguei o primeiro texto dele para ler, e toda essa atividade de desafio ela é compreendida por causa das contribuições de Michel de Certeau, tanto para a área das ciências humanas, principalmente para o estudo da religião, porque através dela, por causa dessas contribuições que continuam sendo aplicadas, ainda continuam sendo estudadas e aplicadas na pesquisa prática. Tendo em vista tudo isso, Michel de Certeau ele acabou contribuindo para o desenvolvimento de uma alternativa historiográfica no estudo da religião, que começou a surgir na França. Logo após a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou com o tema da reconstituição da história inaciana, que era relacionada ao padre Inácio Loyola, que era um padre jesuíta espanhol, que foi um dos principais fundadores da Companhia de Jesus, que era uma ordem religiosa que foi criada para combater a expansão do protestantismo na Europa. E esse combate ele acontecia principalmente por meio do ensino e da expansão da fé católica. Talvez um fato que colaborou para ele ter trabalhado com esse tema da reconstrução da história inaciana foi o fato dele ter essa religiosidade bem próxima, ele também era jesuíta, e ainda sobre isso ele trabalhou com importantes estudos sobre outros jesuítas, que foram Pierre Favre, que foi um dos primeiros padres e teólogos da Companhia de Jesus, e Jean Joseph Surin, que foi um padre mais relacionado ao misticismo. Michel de Certeau, ele critica a fragmentação do discurso religioso. Com relação a esse discurso, ele está fragmentado em diferentes metodologias e saberes. E, diferente de muitos historiadores de sua época, ele acaba inovando ao indicar a necessidade de se reconhecer a existência de uma perda existencial e epistêmica com relação à experiência religiosa, quando essa experiência religiosa ela passava de experiência para a linguagem, a tradução dessa experiência pela linguagem. Porque aquilo que o historiador ele tentava compreender sobre essa experiência, por causa dessa perda existencial, ou seja, da experiência em si, do conhecimento que se poderia ter sobre essa experiência, ou seja, a epistêmica, aquilo que o pesquisador ele tentava compreender sobre ela só poderia ser feito através da análise do discurso, porque esse discurso ele seria a única coisa que o historiador ele teria acesso, já que Michel de Certeau ele afirma que em si o historiador ele nunca teria acesso nunca vivenciaria essa experiência religiosa em si. A cultura do plural é, na verdade, o título de um de seus livros. Foi um livro publicado por volta de 1964. E, na verdade, trata-se de uma junção de vários artigos que foram produzidos por Michel de Certeau ao longo de sua carreira acadêmica até o dado momento de elaboração desse livro. E nesse livro, Michel de Certeau ele vai questionar a ideia de objetividade do discurso ou da narrativa do historiador que se tinha no seu período. Com relação a essa narrativa, ou esse discurso, está muitas vezes embasado em ideias bem fechadas, em visões bem definitivas. Para Michel de Certeau, o trabalho do historiador ele consistiria mais em ele estar aberto a possibilidades, em buscar possibilidades ou hipóteses de como abordar preocupações que fossem específicas à sua pesquisa em si, afastando-se, então, de um modelo totalitário, um modelo homogêneo que prevalecia em algumas instituições que delimitavam assuntos ou falavam, impunham o que podia ou não falar, pesquisar, estudar. A crítica de Certeau nesse livro ela vai consistir no fato de que a cultura do singular, a qual ele vem falando, ela só vai conseguir traduzir o singular de um meio. E aqui eu retomo o exemplo que o Igor falou sobre as instituições eclesiásticas. Se um texto é produzido a partir de uma instituição eclesiástica, ela só vai conseguir traduzir elementos que pertencem àquela instituição. E essa cultura do singular, ela acaba gerando um processo que vai deixando uma multidão de mortos para trás, mortos que sequer tiveram a oportunidade de serem escutados
por causa dessa imposição de modelos de discursos que são aceitos, são suportados por determinadas instituições ou lugares. Nesse livro, Michel de Certeau ele também vem falando sobre a questão da verdade universal dentro da historiografia. Para Michel de Certeau, isso não existe, principalmente dentro da historiografia, porque a historiografia ela está em um constante processo de mudança por causa do lugar em que essa historiografia ela é produzida, por causa do tempo, dos métodos que são utilizados. Então, por causa disso, essa verdade universal ela não existiria. Só que Certeau ele afirma que é sim possível produzir verdades dentro da pesquisa, só que essas verdades elas vão estar limitadas à pesquisa em si, aos assuntos e aos objetivos, aos temas relacionados à pesquisa, e elas vão estar influenciadas também pelo presente em que o historiador está produzindo essa história. Bom, dentro do campo religioso, Michel de Certeau ele vai acabar criticando a construção historiográfica e a percepção da experiência religiosa que tinha durante seu período. Ele trabalha com textos, com exemplos bastante bem próximos do seu contexto mesmo, contexto francês, contextos de espiritualidade cristã, ou então relatos relacionados à cristandade dos séculos XVI e XVII. E nisso ele acaba trabalhando com La Possession de Lundum, que foi um caso que ocorreu na França de supostas possessões em Lundum, em 1634, onde freiras ursulinas do convento, elas diziam que eram visitadas, afirmavam que eram visitadas e posteriormente eram possuídas por vários demônios. E durante o processo de investigação dessas possessões, acabou que o padre Urbain Grandier, ele foi condenado, perdão a pronúncia, ele foi condenado pelos crimes de feitiçaria e pelas possessões a qual as freiras haviam sido acometidas. E o testemunho delas próprias foi utilizado como prova de acusação. Bom, na análise de Certeau sobre esse caso, ele não buscava revelar se esse caso era realmente verdade ou se era realmente falso. Na verdade, o que ele buscava era alteridades que pudessem existir dentro desse discurso. Ele buscava um outro discurso dentro deste que foi transcrito pelos médicos, pelos exorcistas, pela sociedade em geral. Ele buscava pequenas alteridades que acabaram sendo deixadas para trás. Se perguntava também se não haveriam outros motivos, outros elementos que pudessem estar influenciando tanto as manifestações dessas possessões, quanto o diagnóstico delas, o quanto de elementos externos, como as doutrinas e os dogmas da igreja, os preconceitos da sociedade, o quanto de conflitos religiosos, os políticos e os sociais a qual a França enfrentava durante aquele período, poderiam estar influenciando nessas possessões, nessas manifestações, na verdade, de possessões e no diagnóstico delas. Acaba que essa proposta historiográfica de Michel de Certeau, ela gera várias inquietações, tanto em seu período quanto posteriormente, de procurarmos essas vozes que acabaram sendo esquecidas, que não foram escutadas, vozes que, como ele vem dizendo, são mortas, que estão esperando para serem escutadas, para serem ressuscitadas. Bom, e o interesse de Michel de Certeau pelo esse fenômeno das supostas possessões, ele está mais relacionado com aquilo que essas vozes, essas ditas mulheres possuídas, elas poderiam revelar, essas pequenas alteridades, elas poderiam revelar com relação a um discurso que não era escutado, não tinha relevância, no caso, por causa do contexto no qual elas estavam inseridas. Por elas estarem inseridas em um caso de possessões, talvez as pequenas alteridades que existissem desse discurso não eram muitas vezes levadas em consideração. Acaba que também essa proposta historiográfica de Certeau, ela pode servir, inclusive, de meio para outros estudos. Ele cita até o caso do surto de Salem, que também é um caso bastante conhecido sobre o que acontece nos Estados Unidos, de supostas bruxarias, de feitiçarias, e essa proposta de Michel de Certeau, ela acaba servindo para isso também. Bom, para concluir, acaba que toda essa proposta, a historiográfica de Certeau, ela nos instiga a observarmos com novos olhos
uma nova perspectiva, essa atividade historiográfica, tanto a atividade historiográfica quanto a atividade científica, sobre essa questão da objetividade, porque a objetividade, ela nunca vai ser neutra, ela nunca vai ser imparcial, porque por mais que o historiador, o pesquisador, ele tente alcançar essa imparcialidade, ele, em determinado ponto, ele vai acabar assumindo uma visão que o agrade e vai, consequentemente, passar isso para o seu discurso. E nisso é que aparece o rigor científico, que vai ser uma ferramenta que vai colaborar, uma ferramenta essencial que vai colaborar com essa pesquisa. Só que essa ferramenta, ela não pode ser uma ferramenta que atrapalhe, que ingesse, por causa dessa busca de imparcialidade, ela não pode ser uma ferramenta que atrapalhe. Na verdade, ela tem que ser uma ferramenta que conduza o historiador, o pesquisador, a ele alcançar uma maior compreensão sobre o tema em que ele está estudando, sobre as preocupações ou especificidades do tema que ele está estudando, sobre também seu objeto de estudo. Acho que é isso, eu espero que todo mundo tenha, pelo menos, compreendido um pouco, e eu agradeço pela atenção. Ok, ideia, Igor, parabéns pela apresentação. Abrimos agora, então, para comentários, perguntas. Temos à vontade. Professor Zilmar, por gentileza. Zilmar, seu áudio está desligado. Perdão. Primeiro, parabenizar as equipes. Fazer síntese não é fácil, ainda mais de questões complexas, né, e variadas. E aí eu queria só fazer uma provocação. Afinal de contas, vocês colocaram o elemento biográfico aí como um aspecto importante na trajetória desses historiadores. E aí, quando a gente pensa na nossa biografia, na nossa história, como é que ela nos afeta, como é que ela nos impacta na produção, como é que ela nos faz se relacionar com o mundo, né? E aí eu queria provocar vocês, né? Como é que vocês percebem essas trajetórias de vidas que vocês estão iniciando, estão pensando, estão projetando, com também o impacto que ela pode causar dentro dos objetos de pesquisa de vocês e dentro, talvez, de uma possível historiografia. Lógico que eu estou aqui conjecturando, mas é só para deixar claro que nós não somos só conhecimento formal, né? Nós somos experiências vividas. E os dois autores deixaram claro isso, a partir de perspectivas completamente distintas e eu diria, sem aproximação imediata, né? Que as suas trajetórias afetam profundamente o seu olhar sobre os objetos e a sua escrita. Então, assim, já que vocês estão exercitando aí, né, o olhar sobre a escrita historiográfica, queria saber como vocês pensam a experiência de vocês conjuntamente com a possível escrita. Bom dia, Zilmar, é um prazer ter você aqui com a gente, tá? A professora Cíntia dizia, em Teoria da História, né, Teoria da História 1, que antes da gente iniciar a leitura sobre algum autor, algum livro, buscasse sempre dar uma olhada na biografia dele, quem ele é, né, de onde ele vem, por que ele escreveu tal livro, baseado em quê, né, porque ela trazia para a gente a seguinte percepção que você trouxe aí, né, Zilmar, de que aquele sujeito ele vai para além do formal, de que ele tem, antes da sua produção, toda uma vida, toda uma experiência com relação a isso, né? E falando de mim, com relação à minha experiência, aquilo que eu penso para a produção, né, acadêmica, eu acho que é muito importante, Zilmar, o contexto que a gente está imerso, né? Porque isso aí vai dizer muito daquilo que nós vamos ser, daquilo que nós vamos escrever lá na frente. E isso que a Deia trouxe no final é muito importante, essa questão do objetivismo, né? O nosso trabalho não é objetivo, né? Assim, até a escolha do nosso tema, aquilo que a gente quer trabalhar na monografia, é uma escolha nossa, é subjetivo a nós. Então, acho que, penso eu que
dentro desse processo de experiência acadêmica e pessoal, há uma série de elementos, né, familiares e acadêmicos que vão aí se aliando e nos moldando para que a gente consiga fazer nossas produções. Pelo menos, acho que devo ter lhe respondido, Zilmar. Eu gostaria também de contribuir com isso, porque quando o Zilmar fala desse caminho, né, que a gente vai percebendo, e aí como isso impacta na nossa produção, eu lembro muito da primeira vez que eu refleti sobre isso, talvez, foi justamente na entrevista do PET, porque eles fizeram essa pergunta, né? Que temáticas você gostaria de escrever, produzir, né? Eu me peguei pensando, assim, nas coisas que fazem parte do meu caminho, né, como pessoa, e aí eu tava pensando, né, que eu sempre discuto isso já discuti com o Oliveira, né, sobre as temáticas voltadas ao teatro, né, que foi um negócio que sempre teve muito presente na minha vida. E aí eu acho que a nossa produção ela tá em constante relação com isso, né, da gente perceber quais são as nossas afinidades para até para que a produção historiográfica ela esteja alinhada com não seja maçante, né, aliado com seus valores. Acho que é mais ou menos isso. Essa tua provocação, Gilmar, a rigor, as tuas provocações são sempre bastante pertinentes, né? E eu acho que essa, assim, como é um ponto de partida para que possamos, de fato, refletir sobre a mesma, né? Acho que a gente precisa vislumbrar, sabe? A gente precisa ter aquilo que o Kozelek chama de horizontes de expectativa, né? Então, se a gente não tiver isso, sabe, onde é que nós vamos parar? Então, essa ideia de, como aluno de graduação, estarmos atentos para a trajetória que passamos a construir, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista cultural, né? Do ponto de vista intelectual, que reverberará indiscutivelmente na nossa vida como um todo, tá? Isso é sumariamente importante porque vai dando ao aluno de graduação maturidade, vai colocando como sujeito, né, dentro desse processo de construção. Quer dizer, vai dizendo para ele de que é preciso que ele tenha consciência de que ele é o responsável primeiro, direto, pela sua formação e vislumbrando sempre onde ele quer chegar, né? Onde ele quer chegar, tá? Então, assim, eu costumo dizer muito para os meninos do PET, né? Onde vocês estarão daqui a 10 anos, por exemplo, né? As meninas casadas, cheias de filhos, né? Entendeu? Ou vão fazer outras opções, né? Não necessariamente essa, de cunho mais tradicional, mas onde vocês estarão? Entendeu? A gente estava até já comentando a possibilidade de fazermos ano que vem um evento no qual pudéssemos reunir só ex-petianos, entendeu? Por exemplo, ou ex-alunos da graduação de História da Fafidã, que estão, que fizeram, por exemplo, já deram continuidade à formação acadêmica, não é? Com a pós-graduação, mestrado, doutorado, onde essas pessoas estão, né? Aqui, por exemplo, nós temos a professora Luciana, a professora Elis, não é? Temos, assim, sei lá, dezenas, não é? De pessoas que estão aí já na ativa, produzindo, com uma trajetória de vida que foge um pouco àquela ideia lá da graduação, entende? Quer dizer, mas é esse percurso que é muito importante, né? Então, assim, por que não imaginar
que vocês que estão agora apresentando, não é, de forma bastante elementar, residual, mas sem demérito para isso, muito pelo contrário, né, dando uma densidade, Thompson, Certeau, por que não pensar que daqui a 15, 20 anos vocês também estarão produzindo textos que serão objeto da análise, não é? Do consumo de dezenas de outros alunos de graduação. Entende? Quer dizer, aí não vai nenhum incentivo à vaidade pura e simplesmente, entendeu? A nada disso, né? Mas o incentivo mesmo a dizer que vocês estão nesse curso de produção, né? De investimento. Pois não, Déia? Está esperando o senhor terminar para eu responder ao professor Zilmar. Acho que minha visão sobre o curso todo, ela mudou bastante, desde o momento em que eu entrei. Acho que, as primeiras aulas com a Cíntia, sobre ela levantar a questão de perguntar, de interrogar a fonte, sobre a questão de sempre se atentar ao contexto no qual o texto ou a fonte ela foi elaborado, ela vem mudando bastante, porque quando eu vim do ensino médio, eu pensei que a história era aquilo que estava nos livros, e à medida das disciplinas, dos textos, eu fui percebendo que não era aquilo, que havia outras coisas que haviam sido deixadas de lado. Acho que é isso, que eu descobri que eu gostava de literatura, mas que descobri temas que eu gosto dentro da literatura mais próxima minha e que eu fui me encantando cada vez mais. Eu ainda estou me descobrindo nessa área em relação a questionar. Agora, quando eu leio um texto, eu não faço uma leitura superficial, eu sempre me pergunto, esse autor escreveu isso por quê? Em que contexto? Às vezes, uma simples expressão, eu até me interrogo, e vou olhar o período em que foi escrito, e realmente aquilo era a ideia dele naquele período, mas isso já mudou bastante. Eu acho que eu não tenho mais essa perspectiva neutra sobre o texto, sobre uma fonte. A professora Luciana formulou aqui uma questão. Parabéns aos pletianos pelo exercício bem-sucedido de reflexão teórica e o impacto da mesma em nossos estudos. Os estudos de Thompson dão visibilidade ao movimento da emergência do sujeito, basilar a historiografia. Atualmente vivemos um processo de humanização, não só dos sujeitos, mas também das fontes. Aí a pergunta dela é: como podemos olhar para as nossas fontes de forma mais humanizada? Não sei, Luciano, as meninas que sabem, eles vão te responder, tá? Tentando responder a professora Luciana, não sei se for obter isso na resposta, mas o Thompson, né, quando ele vai aí tentar perceber os sujeitos ao qual ele vai narrar os acontecimentos, né, ele tenta de certa forma, e ele, ao meu ver, faz isso muito bem, que é não fazer a história dos vencedores e dos vencidos, né? Ele tenta descer e perceber cada sujeito, cada indivíduo dentro do seu contexto, né? Então, Thompson tenta perceber o seu homem comum, né? Como um sujeito que é dono que exerce a ação sobre a história, que é dono do seu contexto, né? Que ele percebe o contexto ao qual ele faz parte, ele age sobre, né? Então, acho que dentro desse contexto, onde o Thompson traz para a gente essa percepção, ele nos diz que é sempre importante, né, não tentar perceber o sujeito, como ele fala para a gente nos artigos que eu li, né, que ele vai dizer que ele vai tentar aí, dentro das suas obras, perceber os homens, as mulheres, né, como
não colocá-los dentro daquele binômio, né, entre vencidos e vencedores, entre alto e baixo. Thompson realmente vai tentar aí adentrar nos meandros do contexto cultural, social, econômico dos sujeitos e tentar perceber como é que esses sujeitos, né, dentro desse contexto social, pensam, né, se pensam, né, como é que eles se observam como pertencentes a um determinado contexto social. Pelo menos eu penso isso, professor Luciano, espero ter te respondido. Mais alguém? Então, a gente, se não tem mais nenhuma inscrição, já são 10h40, nosso teto é até 11 horas, a gente encerra a sessão de hoje, não é? Essa atividade, agradecendo a presença da professora Elis Gardenha, nossa vice-coordenadora, do professor Antônio Zilmar e da professora Luciana, pelas questões, pela participação, pela valorização da atividade, né? Assim como também ao investimento, né, que os meninos têm feito para essa atividade. Tenho absoluta certeza que a gente finaliza hoje a atividade que se iniciou lá nos seminários internos. Eu percebo uma, um rendimento, não é? Por assim dizer, talvez não seja a palavra mais adequada, mas um estar mais à vontade, né, muito mais hoje nas mesas do que nos seminários, entende? O que é exatamente valoroso, né, porque denota exatamente a experiência, não é? Quer dizer, vocês viveram a experiência lá nos seminários e aquilo agregou mais conhecimento, de modo que deixa vocês, nessas atividades dessa semana, mais à vontade, né? Então, com sentimento assim de extrema alegria e satisfeito mesmo, tá, pelos rendimentos, que a gente encerra a atividade, agradecendo aos alunos, alunas, alunos, que também se disponibilizaram a estar conosco nesta manhã, tá bom? Forte abraço. Bom dia. Tchau, pessoal. Débora. Igor.